Olá, eu sou Ana Virgínia Mangucci da Costa Fabiano, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano, sob orientação da professora doutora Betânia Alves Veiga Del Agli, na linha de Pesquisa, Desenvolvimento e Aprendizagem. O título da nossa pesquisa é Autorregulação Afetiva no Enfrentamento e na Busca pela Cura em Crianças com Câncer. Inicio a minha apresentação com a introdução, trazendo o câncer infantil como uma das doenças que necessitam de acompanhamento hospitalar durante período prolongado. Ele vem sendo uma preocupação de estudos nacionais e internacionais devido às diversas implicações que podem trazer ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Estima-se que no Brasil, em média 7.930 novos casos sejam diagnosticados para cada ano do triênio de 2023 a 2025 em crianças e adolescentes. Dentre os casos, 4.230 serão do sexo masculino e 3.700 do sexo feminino. Esses valores correspondem a um risco estimado de 140,50 casos novos por milhão de crianças do sexo masculino e 128,87 por milhão do sexo feminino. Para além dos números, a criança com câncer precisa lidar com uma série de procedimentos invasivos, sofrimento, dor, modificações em suas rotinas, que torna necessário a autorregulação. A autorregulação, ela comporta não apenas a ação motora da criança, mas os próprios processos de pensamento, de recordações e de afeto, cuja importância executiva se subordina à capacidade de lhes aceder, de compreender o seu funcionamento e de os controlar. Portanto, o funcionamento executivo é fundamental para a regulação da emoção. Existem diversos modelos teóricos que explicam o funcionamento executivo. Na nossa pesquisa, nós optamos por uma abordagem neuropsicológica de caráter mais socioafetivo, que propõe uma classificação do funcionamento executivo dividindo em funções executivas frias e funções executivas quentes. Os componentes frios são reconhecidos como aqueles processos que tendem a não envolver muita excitação emocional, como o controle atencional, como a flexibilidade cognitiva, como a memória operacional, resolução de problemas, orientação por objetivos e planejamento. Já as funções executivas quentes, elas envolvem os aspectos emocionais, as crenças e desejos, a regulação do afeto, da motivação e do próprio comportamento social. Envolvem também a capacidade de tomada de decisão, a experiência de recompensa e punição, a teoria da mente, interpretações pessoais e julgamento moral. Esses aspectos, eles têm um papel central no processo de hospitalização, pois influenciarão na forma como que as crianças e, consequentemente, sua família irão se posicionar frente ao tratamento e no enfrentamento da hospitalização. Para além da abordagem neuropsicológica, nós nos fundamentamos na psicologia do desenvolvimento, segundo Piaget, para entender como a criança sente e regula suas emoções. Piaget refere-se à autorregulação como um processo de equilibração, definindo-a como um processo ativo, fundamental para o desenvolvimento, que favorece a regulação da própria conduta. É entendido como equilíbrio que ajuda a acomodar e organizar o saber, o desenvolvimento e a vida em sociedade. Ele demonstra que não há um estado final a ser atingido, e sim que é um processo de sucessivas construções reelaboradas constantemente por novas estruturas, que conduzem o indivíduo a reequilibrações que melhoram as estruturas anteriores e que contribuem com o processo autorregulatório do indivíduo. Piaget concebe a vontade como reguladora de sentimentos elementares, a definindo como uma operação do campo afetivo, onde ações internalizadas se tornam reversíveis e são coordenadas com outras operações. Ele define a força de vontade como uma capacidade em fazer com que uma tendência fraca domine uma tendência forte, ou melhor,
fazer com que um desejo, que é uma tendência forte inicialmente, torne-se fraco, trabalhando com valores, ações ou decisões. A operação afetiva para Piaget consiste justamente em subordinar o valor atual, que é o desejo momentâneo, a uma escala de valores maior, caracterizando-se pela conservação e pela coordenação de valores. Isso implica em possuir uma escala de valores permanentes e a solução dos conflitos consiste justamente em uma subordinação da situação atual a esses valores. Além da importância do funcionamento executivo para a regulação da emoção, um dos fatores favorecedores da força de vontade para a tomada de decisão é a espiritualidade, considerada como uma orientação de cunho filosófico que resulta na produção de comportamentos e sentimentos como a esperança, o amor e a fé. Ela fornece um significado para a vida das pessoas e evidencia-se quando o indivíduo se encontra em situações de estresse emocional, doença física, morte, buscando um sentido para os acontecimentos, para a integridade, a paz, a harmonia e a individualidade. A espiritualidade, ela tem sido cada vez mais valorizada na prática de assistência à saúde, funcionando como uma forte aliada no enfrentamento de momentos difíceis, como é o caso do câncer. As estratégias de enfrentamento, elas são utilizadas para a autorregulação, de modo a alterar ou diminuir as fontes de estresse ou sofrimento e colaborando para a adaptação frente a situações adversas. Ela é entendida como um modo como as pessoas regulam seu comportamento, emoção e orientação em condições de estresse psicológicos. E refere-se como as pessoas mobilizam, coordenam, gerenciam e dirigem suas ações, incluindo os comportamentos, a emoção, a atenção, a cognição e a fisiologia, sob condições de desafio, de ameaça ou de perda. Diante do exposto, o objetivo geral é analisar se há relação entre a autorregulação afetiva da criança com câncer e as estratégias de enfrentamento da hospitalização na busca pela cura. Para atingir tais objetivos, a pesquisa foi dividida em 3 estudos. O estudo 1 tem como título a hospitalização da criança com câncer e o enfrentamento da doença, revisão sistemática da literatura. Tem como objetivo a análise da produção científica internacional dos últimos 6 anos, com o intuito de identificar as principais estratégias de enfrentamento e compreender sua efetividade na criança hospitalizada com câncer, visando adicionalmente verificar se há diferença entre tais estratégias em crianças com leucemia. Como método, a coleta foi realizada a partir da busca em 4 bases de dados: a Livraria Virtual Metabase de Dados Portal Periódico CAPES, Psyinfo, Medline, PubMed e Lilacs. Como critério de inclusão, foram artigos de língua inglesa, período estipulado, amostras compostas por crianças com câncer hospitalizadas, presença de dados originais sobre a temática citada, resultado, metodologia claramente definida e textos disponíveis na íntegra. Revisões de literatura, mesmo as sistemáticas e estudos teóricos, não foram incluídos, sendo considerados apenas os estudos empíricos transversais ou longitudinais. Para melhor estruturar a coleta de dados, nós utilizamos a estratégia PICO e o guia Prisma. Como resultados, foram selecionados 7 artigos que atenderam aos critérios gerais de inclusão. E os resultados indicaram que as crianças com câncer utilizam diferentes estratégias de enfrentamento durante a hospitalização e a busca pela cura, e que tais estratégias são eficazes para minimizar o sofrimento proveniente do adoecimento e da complexidade dos tratamentos propostos. O estudo 2 tem como título Funções Executivas e Estratégias de Enfrentamento em Crianças com Câncer. O objetivo foi verificar se há relação entre o funcionamento executivo de crianças com câncer e as estratégias de enfrentamento da hospitalização na busca pela cura. Acreditamos que as funções executivas possam estar relacionadas com as estratégias de enfrentamento, configurando-se como um aspecto favorecedor ou não da adaptação da criança à doença, à hospitalização, ao tratamento e à busca pela cura.
Como método, é uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo com análise de dados quanti e qualitativa. Participaram 15 crianças com média de idade entre 9,27, sendo 60% do sexo masculino. Os critérios de inclusão foram apresentar quociente de inteligência compatível com a normalidade, diagnóstico de câncer, ter vivenciado hospitalização, estar em tratamento quimioterápico durante o período da avaliação. E foram excluídas crianças que apresentavam enfermidades neurológicas que poderiam alterar os domínios investigados, alterações sensoriais não corrigidas ou fazer uso de algum medicamento psicotrópico ou término do tratamento. Os instrumentos utilizados para a inclusão foram questionário sociodemográfico, dados clínicos digitalizados e a escala vazia. Para avaliação das funções executivas, a bateria neuropsicológica tartaruga na ilha e para as estratégias de enfrentamento, a escala de Coping de hospitalização. Aqui apresento uma imagem ilustrativa da bateria neuropsicológica tartaruga da ilha e das escalas de Coping, tanto na versão feminina quanto na versão masculina. Os dados serão submetidos à análise estatística sob orientação de um especialista para indicação dos melhores testes a serem aplicados, considerando os objetivos da pesquisa. O estudo 3 tem como título Aspectos afetivos, força de vontade e espiritualidade como estratégias de enfrentamento em crianças com câncer. O objetivo é descrever o papel da afetividade, caracterizada pela força de vontade e pela espiritualidade, como estratégia de enfrentamento da hospitalização de crianças com câncer. Nós acreditamos que o câncer, e por consequência desse, a hospitalização, provocam alterações afetivas na criança, exigindo a autorregulação, fazendo emergir a necessidade de estratégias de enfrentamento, com destaque à força de vontade e à espiritualidade, os quais serão foco desse artigo. O método é uma pesquisa de cunho qualitativo, de natureza básica, classificada quanto aos objetivos como exploratória, descritiva e explicativa, realizada no ambiente natural em que os participantes vivenciam o fenômeno estudado. Participaram 15 crianças de ambos os sexos, com idade entre 6 e 12 anos, assistidas por uma entidade de atendimento às crianças e adolescentes portadores de câncer do interior do estado de São Paulo. Como critério de inclusão, era necessário o diagnóstico de câncer, ter vivenciado a hospitalização, estar em tratamento quimioterápico durante o período no qual a criança foi avaliada. E foram excluídas crianças que apresentassem enfermidades neurológicas ou neuropsiquiátricas que poderiam alterar o domínio investigado, alterações sensoriais não corrigidas, fazer uso de medicação psicotrópico ou término do tratamento. Os instrumentos utilizados para a inclusão no estudo foram questionário sociodemográfico e dados clínicos digitalizados. Para avaliação da afetividade, foi utilizado o vídeo Vencer o Câncer é mais fácil quando se está cercado de amor e questões norteadoras baseadas no método clínico piagetiano a fim de se compreender como ocorrem as dimensões afetivas. Aqui eu apresento uma ilustração do vídeo utilizado anterior às questões com as crianças. Para análise de dados, nós utilizamos um compilado de técnicas de análise de comunicações para coletar as informações contidas nas mensagens, ou seja, construímos categorias provenientes das falas que são fragmentadas por meio de critérios de homogeneidade, exaustividade, adequação ou pertinência. Como resultados preliminares, nós tivemos diante da análise 3 categorias maiores: conhecimento e compreensão do diagnóstico e seu tratamento, força de vontade e espiritualidade. E também subcategorias, dentro da categoria 1, validando os sentimentos e mudanças de vida, da 2, a busca pela cura e o término do tratamento, da 3, a existência de Deus, conversando com Deus, a fé e a esperança, a maior dificuldade, o enfrentamento e o futuro.
Até o momento, os resultados indicaram que as crianças utilizaram a autorregulação afetiva, caracterizada pela força de vontade e pela espiritualidade, como estratégia de enfrentamento do câncer e, consequentemente, da hospitalização na busca pela cura. Enfim, utilizamos esses estudos para defender nossa tese de que a autorregulação afetiva se relaciona com as estratégias de enfrentamento da hospitalização na busca pela cura em crianças com câncer. O funcionamento executivo de caráter mais socioafetivo, incluindo o papel das emoções, da regulação do afeto, das crenças e desejos, da tomada de decisão, da força de vontade nesse processo, impactariam positivamente o processo de adoecer. Esses estudos nos permitirão ainda evidenciar que a autorregulação afetiva promove a utilização de estratégias de enfrentamento adaptativas à hospitalização, o que facilita a aderência ao tratamento. Nos mostrarão que a vida está presente como um valor central para direcionar a força de vontade e revelarão ainda, em destaque, a pureza das respostas das crianças em relação à espiritualidade e o quanto Deus, em suas diversas formas, no imaginário infantil, se faz presente na fé e na esperança na busca pela cura do câncer. Aqui estão algumas das nossas referências. Muito obrigada.